Aos vereadores, aos servidores desta Casa de Leis e a todos que nos prestigiam aqui e também pelas redes sociais. Conclamo o primeiro secretário, vereador Wellington Barbosa, a aferir o registro de presença dos vereadores. Pois não, senhor presidente, afiro a presença de 12 nobres vereadores e a ausência de um. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberto a presente sessão. 24ª sessão extraordinária da 19ª legislatura do ano de 2023 na Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Rones Ferreira que faça a leitura do texto bíblico. Ó Deus, confiai ao rei os vossos juízos, entregai a justiça na mão do Filho real, para que ele governe com justiça vosso povo e reine sobre vossos humildes servos com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso povo, e as colinas frutos de justiça. Palavra do Senhor. Solicito ao nobre vereador Simão Mota, segundo secretário, que faça a leitura da ata. Ata da 23ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2023. Às 9h11, na sala das sessões da Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás, presidido pelo vereador Aduil Lopes Cruz Júnior e secretariado pelos vereadores Wellington Barbosa e Simão Vieira Mota. Sendo verificado o quórum regimental pelo primeiro secretário e constatado o número de 13 vereadores presentes. Sob a proteção de Deus, o presidente declara aberta a presente sessão, leu seu texto bíblico, leu-se a ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. O vereador Silvio Marques de Araújo justifica que irá se ausentar em decorrência de uma audiência marcada anteriormente. Em seguida, solicita ao presidente que consulte o plenário sobre a suspensão de prazo de emenda dos projetos que serão lidos. Expediente. Projeto de lei número 53 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 3.225, de 20 de julho de 2023 e dá outras providências. Projeto de lei número 54 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização do município de Santa Helena de Goiás em custear as despesas de procedimento cirúrgico para o senhor Valdivino Gonçalves de Oliveira Borges e dá outras providências. O presidente Aduil Lopes Cruz Júnior agradece a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declara encerrada a presente sessão. Para constar, lavou-se a presente ata, que deverá ser lida, aprovada e, por fim, assinada. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada por 11 votos favoráveis e 1 voto ausente. Passamos ao expediente. Solicito ao nobre primeiro secretário, vereador Wellington Barbosa, que faça a leitura do expediente. Moção de pesar. O Poder Legislativo de Santa Helena de Goiás, por seu vereador Jânio Bertoldo Branquinho, vem manifestar seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Ailton Silva de Freitas, ocorrido no último dia 30 de agosto ontem, de 2023, e envia aos seus familiares as condolências municipais. Ailton Silva de Freitas foi um exemplo de combatividade na luta pelos ideais que acreditava, a defesa dos valores, porque norteou a sua atividade com prejuízo da vida pessoal e familiar, com a mensagem que deixa a todos os que empenham na luta pela liberdade e pela democracia. Aos familiares, expressamos sinceras condolências, irrestrita solidariedade e o nosso abraço fraternal. Que Deus conforte a todos que sofrem com a sua falta. É o que rogamos. Sentidos pêsames. Gabinete
do vereador senhor Jânio Bertoldo Branquinho, aos 30 dias do mês de agosto de 2023. Projeto de lei número 55/2023, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto, ele dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual PPA 2024/2025 para o município de Santa Helena de Goiás e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual para o exercício de 2024-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, na forma do anexo do PPA. Artigo 2º. O Poder Executivo ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada programa e ação que constarão do orçamento de 2024-2025. Artigo 3º. As codificações de programas e ações deste plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a criar e reajustar os valores dos programas e ações do Plano Plurianual para o exercício 2024-2025, conforme anexo do PPA. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Portanto, justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à alta apreciação desta egrégia Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a alteração da lei do Plano Plurianual do município de Santa Helena de Goiás para o período 2024-2025, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, Lei Federal número 4.320/64, Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício 2024, Lei de Responsabilidade Fiscal, resoluções expedidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e demais normas legais vigentes. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Helena de Goiás, aos 25 dias do mês de agosto de 2023. Quem assina, senhor Prefeito Municipal, doutor João Alberto Vieira Rodrigues. A publicação posterior e simultaneamente a assessoria jurídica e as comissões competentes. Projeto de lei número 56/2023, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Helena de Goiás para o exercício 2024, LOA 2024, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições comuns. Artigo 1º. Esta lei orça as receitas e fixa despesas do município para o exercício de 2024 no valor global de R$ 185.387.113,62. Primeiro, orçamento fiscal. Segundo, orçamento Seguridade Social. A publicação posterior e simultaneamente assessoria jurídica e as comissões competentes. Senhor presidente, Sim. me parece que veio com ofício de urgência. Só que é bom lembrar que nós estamos tratando da LDO, que é a Lei de Diretrizes Básica do Orçamento e também já o orçamento, né? Então, eu acho que vamos solicitar, claro, sem dúvida alguma, é a vontade do Executivo aí, da urgência, mas nós teremos que tratar isso aí com muito carinho. E até porque é o seguinte, como é sabido por todos, já há 2 anos se fala em nosso meio
de nós apresentarmos uma mudança na LDO e também no orçamento e na inclusão de emendas impositivas pelos nobres pares, ou seja, os vereadores terão um percentual de 0,65% do valor do orçamento para ser distribuído entre os 13 vereadores de igualdade de condição e valores com emenda impositiva, sendo deste um total de percentual de 65% do valor individual das emendas impositivas para cada edil, será destinado à saúde, parte dele à educação e os demais o vereador pode destinar à assistência social, esporte, enfim. Então eu acho que está na hora de nós debatermos. Eu, como líder do prefeito, não comuniquei isso a ele, mas eu quero dizer que eu tenho coragem suficiente para propor isso aos colegas, para nós tratarmos isso com sinceridade. Eu sei que executivo nenhum quer dividir o orçamento com a Câmara Municipal, mas nós observamos nos últimos tempos, nesses 2 anos e meio aqui, todos os projetos que o Executivo mandou para cá, nenhum foi reprovado, todos foram aprovados com a maioria absoluta desta casa. E eu acho que o Dr. João, com a acessibilidade que ele tem, sendo praticamente o último orçamento que ele irá trabalhar, que é o 2024, eu tenho a impressão que ele não se oporia a um trabalho desse nosso aqui, para nós aprovarmos uma emenda já inclusa na LDO, passaria para a assessoria jurídica para estudar essa possibilidade. Nós temos um anteprojeto, provavelmente engavetado em alguma das salas aí, dos colegas, inclusive na minha. Eu acho que está na hora da gente colocar em prática. E se nós não colocarmos agora, o ano que vem, que é ano político, vai ficar pior ainda. Então eu acho que a nossa chance de nós termos emenda impositiva no orçamento em Santa Helena, para que o próprio vereador destine, eu estou calculando aqui que vai dar aproximadamente, eu sou muito ruim de matemática, mas eu creio que vai dar algo em torno de R$120 mil para cada vereador, mais ou menos isso, pouco mais de R$100 mil para cada vereador. É muito fácil, quem for bom de caneta aí é fácil, é só pegar aí os 185 milhões, que está previsto o orçamento, dividir por zero, ver o percentual que é 185 milhões, pega 0,65% disso daí, e vai pegar o montante e dividir para 13 vereadores, mais ou menos 120, eu acredito. É isso, 92.500, porque senão dividiria para 10, 120, está certo. Então, seria mais ou menos R$100 mil que nós poderíamos destinar, por exemplo, 65% desse valor à saúde, e parte, acho que 20%, algo em torno da educação, e os demais para esporte, lazer, enfim, para assistência social. Eu gostaria que nós tratássemos esse assunto com bastante sinceridade e seriedade, dentro da LDO agora, nós já faríamos a emenda, incluindo aí na despesa corrente, na rúbrica corrente do orçamento, a questão do valor de 0,65 referente ao montante do orçamento destinado a emendas impositivas da Câmara Municipal. E que Vossa Excelência também comunicasse ao plenário sobre a questão da urgência, mas pensando que nesse período de 15 dias, nós todos, os 13 vereadores, assinar essa emenda e também criando a emenda impositiva no Legislativo. Parabéns, vereador Silvio, pode contar comigo. Eu gostaria de consultar o plenário, uma vez que o plenário é soberano, sobre a suspensão do prazo de emenda. De grande valia essa sugestão do nobre vereador, líder do prefeito municipal, com certeza será analisado por essa mesa diretora e todos os parlamentares. Gostaria de consultar o plenário sobre a suspensão do prazo de emenda desses 2 projetos que a hora foi lido. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, além de aprovar aí a solicitação do prazo, eu só gostaria de comunicar aos colegas também que
praticamente quase todas as câmaras ao nosso redor já instituiu, inclusive a última agora, que foi instituída em 2022, que já em 2023 os vereadores já estão impondo as suas emendas, que é a CREUNA. Viu? A CREUNA já tem as emendas impositivas dos vereadores. Passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 53/2023, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto, ele altera a Lei número 3.225, de 20 de julho de 2023, e dá outras providências. Parecer das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela aprovação por unanimidade dos votos ao projeto de lei número 53/2023, sem emenda, tendo como relator o senhor vereador Gilmar Francisco de Souza, presidente Áureo Bueno da Silva Neto, membro, senhor vereador Elias Oliveira Santos Júnior. Comissão de Finanças e Orçamento. Esta opina pela aprovação por unanimidade dos votos ao projeto de lei número 53/2023, sem emenda, tendo como relator o senhor vereador Silvio Marques de Araújo, presidente Francisco Dantas da Silva, e como membro, o senhor vereador Lorisval Pedro de Oliveira. Está em discussão projeto de lei número 53 de 2023. Com a palavra, presidente. Cedida. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores que nos acompanham pelas redes sociais, doutor Caio, doutor Ricardo Queiroz, deu um branco aqui agora, viu, doutor? Essa idade faz parte. Aos funcionários dessa Casa de Leis. Senhor presidente, esse projeto aí é o que se refere ao Santa Helena Esporte Clube, né? Aqui está bem específico, fica permitido o repasse do auxílio em questão para entidades que representam financeiramente o Santa Helena Esporte Clube. A Câmara Municipal, senhor presidente, na pessoa dos 13 vereadores e toda a comunidade santelenense, tem acompanhado aqui o trabalho dos vereadores em todos os projetos, inclusive em relação ao Santa Helena Esporte Clube. Somos aqui esportistas também, né? Torcedores natos do Santa Helena Esporte Clube, do Fantasma do Sudoeste, né? E nós temos trabalhado em prol do Santa Helena, em prol da sociedade. Mas esse projeto aqui, senhor presidente, está faltando algum item aqui. Qual entidade? Qual o nome da entidade que vai ser repassado esse recurso? Não existe o nome da entidade, não existe o CNPJ, não existe CPF. Não existe várias entidades. Esse projeto aqui, esse repasse, ele pode ser repassado do município para qualquer entidade, mas nós teríamos também obrigação, porque a gente é cobrado na rua, né? A questão aí, o Santa Helenense pergunta, para quem está sendo repassado agora o dinheiro do Santa Helena Esporte Clube? Para uma entidade, mas qual entidade? Então fica aí essa pergunta no ar, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, bem lembrado pelo nobre vereador Rones, eu até estava comentando com um desportista nato aqui, que é o amigo Moreira. Está virando uma bola de neve. Quer dizer, nós primeiros aprovamos um projeto de lei para o dinheiro cair diretamente do CNPJ na conta do Santa Helena Esporte Clube. Devido às ações na justiça, possíveis ações que poderiam ser levantadas, inclusive de execuções de honorários, ações trabalhistas, e também a exigências que estava naquele primeiro projeto das questões das certidões. E foi bem dito aqui também, que nós ouvimos por parte da representação do Santa Helena Esporte Clube, que o clube teria, então, todas as certidões. E na verdade, eles conseguiram 3. A municipal, conseguiu a previdenciária e conseguiu a da União, que é das dívidas ativas. Mas a trabalhista não conseguiu. Inclusive, eu mesmo puxei no trabalho e realmente estão positivos, e não são poucas, são um punhado. Bom, caindo esse dinheiro no CNPJ, vão ser bloqueados com certeza. Já tem advogados aí
para execução de honorários que estão de cima, né? Advogados que trabalharam lá atrás com ações trabalhistas, conseguiram fazer acordo trabalhista, mas os honorários que o Santa Helena foi condenado a pagar os honorários estão em aberto, não está em execução. Posteriormente, fizemos uma outra modificação, né? Já fizemos essa modificação. Agora a terceira modificação. Veja bem, o vereador Rones foi muito sábio a pontuação dele aí no tocante qual é essa entidade representativa. Eu tive essa preocupação também e liguei para o doutor Henrique, que é o procurador do município, e disse, está virando uma bola de neve isso, né? Isso vai servir daqui um pouquinho de chacota. Semana que vem, praticamente, finaliza a situação do Santa Helena. Ou vai ou não vai, ou vai ou racha, né? Então, veja bem, são valores de R$300 mil. Desde o início, nós, com coragem de enfrentar o problema, nós atuamos firmemente, votamos favoráveis para ajudar o Santa Helena Esporte Clube, porque o povo gosta realmente do Santa Helena. Bom, daí vem essa questão. Para quem será repassado, qual é essa entidade representativa? Não é qualquer CNPJ que vai poder receber esse dinheiro, esses R$300 mil, para bancar as despesas, porque não seria o CNPJ do Santa Helena, seria um outro CNPJ. Seria para uma entidade que represente, né, o Santa Helena Esporte Clube. Mas qual é essa entidade que representa o Santa Helena Esporte Clube? Qual que é a associação desportista de Santa Helena que tem CNPJ, que está legalizada para receber esse montante, para repassar? Bom, se eles não conseguirem essa entidade, claro que não vai ser repassado o dinheiro, porque tem responsabilidade, claro, do gestor em liberar esse dinheiro, mesmo nós aprovando aqui. Então, nós estamos criando uma situação aí, e nós estamos auxiliando, e parece que está funilando a coisa, e de repente vai fechar o final do túnel aí. Se tivesse, desde o início, como determinava o primeiro projeto aqui, que o dinheiro seria repassado às empresas com contratos com o Santa Helena Esporte Clube, mas quem iria administrar o dinheiro era a Secretaria de Esporte. Nós não estaríamos aqui agora e nem estaria passando por isso. O dinheiro já estava sendo gasto pelo Santa Helena, pagando os hotéis, pagando jogador, pagando treinador, pagando, né, toda a despesa dali. E, no entanto, esse dinheiro hoje não entrou no caixa do Santa Helena. O Santa Helena já está terminando o campeonato, né? E aí vai ficando uma situação difícil. Eu acho realmente muito válida a indagação aí do nobre vereador. Só para complementar aqui, é conhecedor de todos nós, de toda a sociedade santelenense, que o Santa Helena Esporte Clube tem várias dívidas trabalhistas. Isso aí é notório, todos nós sabemos disso. E a partir do momento, está aí o doutor Caio, está aí o doutor Ricardo Queiroz, são advogados, fica assim meio complicado, senhor presidente. Doutor Ricardo, doutor Caio aí, vamos supor que eles têm um cliente que tem uma dívida trabalhista do Santa Helena. A partir do momento que o advogado tem aquele cliente, eu acredito que é assim, tem aquele cliente para receber aquela dívida trabalhista de alguém, a partir do momento que cai um dinheiro no recurso daquela entidade, eles vão protocolar lá para bloquear aquele recurso e receber. Isso aí é a lei. Agora, da maneira que está sendo feito esse projeto aqui, não tem nada contra, eu só quero saber, o senhor como advogado, o senhor saberia qual entidade o senhor ia entrar para protocolar lá um pedido de bloqueio de recurso lá para receber uma dívida de seu cliente? O senhor não ia saber qual entidade. E nós também, os vereadores aqui, nós não vamos saber qual que é essa entidade. Aí a gente sai, como eu disse aqui, a gente sai na rua, ô vereador, qual entidade que está representando o Santa Helena? Não sei, mas você votou lá no projeto, como é que você não sabe? Você não sabe aquilo que você votou? Certo? É uma situação complicada, senhor presidente. Continue em discussão o projeto. Só mais uma adendo. Os advogados sabem disso. Pode ser que um advogado vai interpor alguma coisa junto à justiça com respeito de que a própria Câmara está burlando, certo,
um recurso que, né, iria para o CNPJ do Santa Helena e que agora nós estamos fazendo modificações para entrar em outro CNPJ, tá certo? Mas em benefício do CNPJ do Santa Helena. Então, quem é os causídicos aí pode nos orientar, né? É uma votação ou duas? Uma, né? Pois é. Poderíamos ter... Duas votações, nobre vereador. Então, poderíamos votar agora e depois reunir com a assessoria jurídica aí para nós não colocarmos o pé na peia. Projeto de lei em votação, primeiro turno. Projeto de lei aprovado por 11 votos favoráveis e uma ausência no primeiro turno. Projeto de lei número 54/2023, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto de lei ele dispõe sobre a autorização do município de Santa Helena de Goiás em custear as despesas de procedimento cirúrgico para o senhor Valdivino Gonçalves de Oliveira Borges e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Esta comissão opina pela aprovação por unanimidade dos votos ao projeto de lei número 54/2023, sem emenda, tendo como relator o senhor vereador Gilmar Francisco de Souza, presidente Áureo Bueno da Silva Neto, membro o senhor vereador Elias de Oliveira Santos Júnior. Conclusão da Comissão de Finanças e Orçamento. Opina pela aprovação por unanimidade dos votos ao projeto de lei número 54/2023, sem emenda. Tendo como relator o senhor vereador Silvio Marques de Araújo, presidente Francisco Dantas da Silva e como membro o senhor vereador Lorisval Pedro de Oliveira, o vereador Deda. Conclusão da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde, Direitos Humanos, Cidadania, Políticas Públicas da Juventude e Defesa dos Direitos da Mulher. Opina pela aprovação por unanimidade dos votos ao projeto de lei número 54/2023, tendo como relator o senhor vereador Elias de Oliveira Santos Júnior, presidente o senhor vereador Simão Vieira Mota e como membro o senhor vereador Rones Ferreira. Está em discussão projeto de lei número 54 de 2023. Com a palavra, presidente. Cedida. Presidente, peço permissão ao plenário para que eu possa usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, meu amigo Hélito Tavares Gomes, doutor Ricardo, juntamente com o doutor Caio, nossos amigos, assessores jurídicos do Poder Legislativo, senhoras e senhores, o meu bom dia a todos. Senhor presidente, no ano de 2022, nosso prefeito municipal, doutor João Alberto, juntamente com toda a equipe jurídica do Poder Executivo, enviou para o Poder Legislativo mais de 10 projetos desta natureza. Haja visto que é um prefeito que tem preocupado em todos os setores, educação, infraestrutura, saúde, enfim. E o Poder Legislativo, senhor presidente, por todos os 3 vereadores, e tem algum tempo que eu estou aqui, nunca tive o conhecimento de um projeto de tamanha envergadura, onde que trata das vidas dos cidadãos santahelenenses. Não me recordo de nenhum projeto ter sido reprovado nesse sentido. E tenho certeza absoluta, e conhecendo o trabalho e a responsabilidade de todos os nobres colegas vereadores, esse também não será diferente. O senhor Valdivino Gonçalves de Oliveira,
aproximadamente uns 5 meses atrás, ele teve que fazer uma cirurgia do rim. E com a graça de Deus, está muito bem. Mas imediatamente ele foi surpreendido que teve que fazer nova cirurgia, ou seja, tirar o outro rim. Fez cirurgia num e teve que tirar o outro rim. Mas graças a Deus e com o apoio da família, está bem, está tranquilo. Está em casa porque precisa se repousar aí por um período de uns 90 dias. Por isso não se faz presente. Senhor Valdivino Gonçalves de Oliveira tem história em Santa Helena. Acho que praticamente a população em peso conhece, mais conhecido por Divininho Palmeirense. Divininho enjoado quando trata-se do Palmeiras. Quem não conhece o Divino Chorão, mais conhecido? Haja visto, só aqui já pude citar 3 apelidos em cima da mesma pessoa. O carinho e a amizade que ele tem e que a população de Santa Helena tem com ele. Senhor Valdivino Gonçalves de Oliveira, senhor presidente, senhores vereadores, nascido e criado em Santa Helena, e tem história no desenvolvimento dessa cidade, que por mais de 40 anos edificou várias casas no nosso município. E modéstia à parte, pedreiro e até mestre de obra de primeira linha. Homem íntegro, pai de família exemplar, e que tem no seu currículo, senhor presidente, a sua esposa, que por mais de 26 anos prestou serviço na Prefeitura de Santa Helena, e exercendo a função de merendeira, de faxineira, concursada. Mas a família dele, senhor presidente, tinha que contribuir mais. E por mais de 25 anos, a filha dele é professora no nosso município, aqui se faz presente, ensinando as nossas crianças e, por que não, tirando algumas de um destino triste, por mais de 20 anos, e também concursada. Mas a família do senhor Valdivino ainda tinha que prestar mais serviço por Santa Helena. O filho do senhor Valdivino, senhor presidente, senhores vereadores, representa uma das entidades mais respeitadas no nosso Brasil, que é o Corpo de Bombeiro do nosso estado, do nosso Brasil. Então tem história em Santa Helena. E eu, senhor presidente, tenho a honra e a satisfação em falar que faço parte dessa família. Família do senhor Valdivino, como não é diferente, e quero deixar bem claro que não fui procurar o prefeito para pedir ajuda. Que o prefeito municipal tem ajudado, e muito, todas as pessoas que necessitam desse tipo de projeto, desse tipo de ajuda. Então fica aqui, senhor presidente, em nome da família do senhor Valdivino, em nome da família da esposa do senhor Valdivino, que eu tenho a honra em fazer parte. Fica aqui os meus agradecimentos ao prefeito municipal, toda a sua equipe, à Câmara de Vereadores, a cada um de vocês, vereadores. Porque eu nem não vou pedir o voto, porque eu conheço cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem a necessidade. Um homem que trabalhou a vida inteira
e ter que chegar nesse ponto de fazer uma cirurgia de um rim e imediatamente ter que fazer outro para retirar outro. Mas graças a Deus, senhor presidente, com a permissão de Deus, ele está bem. Não pôde comparecer. Ontem eu fiz uma visita para ele, ele não pôde vir porque realmente ele precisa de ficar pelo menos 90 dias quieto em casa. Inclusive o filho dele já pegou até o carro dele para ele não fazer extravagância e levou para a casa dele. Mas graças a Deus está bem. Então fica aqui os meus agradecimentos ao prefeito municipal por mais um gesto de humanidade. Porque o prefeito municipal, ele não é só um administrador, é um administrador nato, que tem visão, que tem projeção futura para o desenvolvimento da nossa cidade. E, acima de tudo, é um ser humano que realmente zela pela população. Um grande abraço a todos. Cedida, palavra ao nobre vereador Rones Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. As palavras do vereador Francisco Dantas foi muito bem colocada. É gratificante para nós, senhor presidente Oliamar, muito amigo do seu pai, do Divinim. Quem não conhece o Divinim em Santa Helena, né? Você, minha companheira lá de igreja, mas o Renato, né? É gratificante para nós que estamos aqui, nessa legislatura, votar um projeto de uma ajuda de custo, tratamento de saúde de um ser humano, independentemente de quem quer que seja o ser humano. Então é muito satisfatório para toda a Câmara de Amar votar um projeto dessa natureza, principalmente para uma pessoa igual o Divinim, que aqui todos nós aqui somos amigos dele. E leva aqui o meu abraço ao seu pai, à sua mãe, e que Deus restabeleça lá a saúde dele, e pode falar para ele que eu vou lá tomar um cafezinho com ele, que eu quero visitar ele também. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto em votação, primeiro turno. Aprovado por 11 votos favoráveis e um voto ausente. Projeto aprovado no primeiro turno. Encerrada a ordem do dia, nós passaremos ao grande expediente. Como não houve nenhum inscrito, algum líder quer fazer o uso do tempo de liderança? Agradecer aqui a presença da Liamar Dantas, filho do nosso amigo Divinim, muito conhecido nosso. Leva um abraço aí ao nosso grande amigo. Algum dos vereadores quer fazer o uso da tribuna para explicação pessoal? Agradeço a presença de todos, inclusive a audiência dos que nos assistem pelas redes sociais. Convido a todos para a próxima sessão, em 10 minutos, e não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Cumprimento aos colegas vereadores, aos servidores desta Casa de Leis e a todos que nos prestigiam aqui e pelas redes sociais. Conclamo o primeiro secretário a ferir o registro de presença dos vereadores. Pois não, senhor presidente, afiro a presença de 12 nobres vereadores e a ausência de um. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberto a presente sessão. 25ª sessão extraordinária da 19ª legislatura do ano de 2023, na Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Rones Ferreira que faça a leitura do texto bíblico. O Deus dos humildes, louvai aos servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Palavra do Senhor. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que faça a leitura da ata. Ata da 24ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2023. Às 9h11 na sala das sessões da Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás, presidido pelo vereador Aduil Lopes Júnior e secretariado pelos vereadores Wellington Barbosa e Simão Vieira Mota. Sendo verificado o quórum regimental pelo primeiro secretário e constatado o número de 12 vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, o presidente declara aberta a presente sessão, leu seu texto bíblico, leu-se a ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada por unanimidade. Expediente. Moção de pesar. De autoria do vereador Jânio Bertoldo Branquinho, que manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Ailton Silva Branquinho. Ailton Silva Freitas. Ocorrido dia 30 de agosto de 2023. Projeto de lei número 55 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual PPA 2024/2025 para o município de Santa Helena de Goiás e estabelece outras providências. Projeto de lei número 56 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita fixa a despesa dos municípios de Santa Helena de Goiás para o exercício de 2024 LOA 2024 e da outras providências. O vereador Silvio Marques de Araújo esclarece que, mesmo não sido apresentado um ofício de urgência no projeto, é necessário ser solicitado ao presidente para que consulte o plenário sobre a suspensão do prazo de emenda. Uma vez que é discutido a inclusão de emendas impositivas pelos nobres pares, os vereadores terão um percentual de 0,65% no valor do orçamento para ser distribuído entre os 3 vereadores, sendo necessário debater com sinceridade para que seja colocado em prática. O presidente consulta e aprova a suspensão do prazo da emenda e, na oportunidade, parabeniza a sugestão de grande valia do vereador Silvio Marques de Araújo. Ordem do dia. Projeto de lei número 53 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 3.225 de 20 de julho de 2023 e da outras providências. O vereador Rones Ferreira cumprimenta a todos os presentes, discorre acerca do projeto em discussão e relata que está faltando um item acerca da entidade que será repassada esse recurso, uma vez que é de obrigação esclarecer a população para qual entidade será repassada. O vereador Silvio Marques de Araújo esclarece que esse projeto está com divergências, pois já houve várias modificações, sendo de grande importância e indagação do vereador Rones Ferreira, pois não apresentarão uma entidade devidamente legalizada para ser repassada esse valor, o mesmo sendo aprovado em plenário. Caso não seja apresentada, não será repassado, uma vez que todos trabalham com responsabilidade e comprometimento. O vereador Rones Ferreira cumprimenta a importância de ter o conhecimento e qual entidade representará o Santa Helena Esporte Clube, o cheque, pois a população cobra deles esclarecimentos. O projeto de lei foi discutido e aprovado em primeiro turno por 11 votos favoráveis. Projeto de lei número 54 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização do município de Santa Helena de Goiás em custear as despesas de procedimento cirúrgico para o senhor Valdivino Gonçalves de Oliveira Borges e da outras providências. O vereador Francisco Dantas da Silva cumprimenta a todos os presentes e usa a tribuna para relembrar que o prefeito municipal sempre envia projetos dessa natureza, haja vista que é um prefeito que se preocupa com o nosso município, juntamente com o legislativo, que não mede esforços para aprovar projetos nesse teor. Em seguida, esclarece que o senhor Valdivino já realizou outras cirurgias, mas com urgência foi surpreendido com a notícia de outra cirurgia e por isso não se faz presente. Um cidadão nascido e criado em Santa Helena de Goiás, uma pessoa que já realizou muitos trabalhos pela nossa cidade, sendo de grande honra fazer parte de sua família e, em nome de sua família, agradece ao prefeito municipal e aos nobres vereadores pela aprovação desse projeto de grande importância. Em seguida, o vereador Rones Ferreira destaca o quanto é gratificante votar em um projeto de ajuda de custo para tratamento de saúde de um ser humano, principalmente para uma pessoa como o senhor Valdivino. O projeto de lei foi discutido e aprovado em primeiro turno por 11 votos favoráveis. O presidente Aduil Lopes Cruz Júnior agradece a presença de todos
e a presença da filha do senhor Valdivino Liamar Dantas. O presidente Aduil Lopes Cruz Júnior agradece, convoca outra sessão no tempo de 10 minutos. E sob a proteção de Deus, declara encerrada a presente sessão. Para constar, lavrou-se a presente ata, que deverá ser lida, aprovada e, por fim, assinada. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada por 11 votos favoráveis e 1 voto ausente. Passamos à ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 53/2023, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto ele altera a lei número 3.225, de 20 de julho de 2023 e dá outras providências. Está em discussão. Projeto de lei número 53 de 2023. Palavra cedida ao nobre vereador Rones Ferreira. Eu gostaria de pedir ao excelentíssimo secretário que fizesse a leitura desse parecer jurídico e desse projeto, por favor. Nós temos 2 aqui. Ok. Temos 2 pareceres. Pois é, o doutor Caio, o tamanho do parecer dele. Ilustríssimo Senhor, ilustríssimo Senhor Presidente, digníssimo vereador, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás, nesta. Senhor Presidente, conforme solicitado, encaminho a Vossa Senhoria parecer jurídico sobre constitucionalidade do projeto de lei ordinária número 53/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração da lei 3.225, de 20 de julho de 2023 e da outras providências. Segue anexo, exposição dos motivos sobre o assunto em tela. Esperando ter correspondido o que me foi solicitado. Dr. Caio Alencar Leite Pereira. Vamos então ao parecer jurídico. Parecer jurídico número 119/2023. Senhor Presidente, Vossa Senhoria solicitou o parecer jurídico sobre o assunto acima epigrafado, considerando a necessidade de aprovação pela Câmara Municipal em caráter de urgência, conforme solicitado pelo chefe do Poder Executivo. Analisada a questão, passamos a verificar os fundamentos do pedido na forma seguinte. Prefacialmente, como já dito em pareceres anteriores, a emissão de parecer pela consultoria jurídica não substitui o parecer das comissões desta Casa de Leis, porquanto essas são compostas pelos representantes eleitos e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculativa, podendo ser fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa, servindo apenas como norte para o voto dos edis. Todo o exposto trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação. Nesse sentido, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que forma específica já expõe a sua posição a respeito em verbis.
O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo que constitui, na execução, exemplo, ofício da lei, na oportunidade do julgamento, porquanto envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderá ser ou não considerado pelo administrador. Mandato de segurança número 24.584-01, Distrito Federal, Paraná. Da competência privativa do prefeito para projetos desta natureza. É de competência exclusiva do Poder Executivo a apresentação do projeto desta natureza, ficando a presente propositura dentro da legalidade e consequente constitucionalidade. Da legalidade, além das leis federais que regem o assunto, a Constituição da República, em seu artigo 29, dispõe que o município será regido por lei orgânica devidamente aprovada, e em seu artigo 30 dispõe sobre sua competência. Pois bem, o mencionado artigo 30 da Constituição Federal diz textualmente o seguinte: artigo 30, compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Por outro lado, a Lei Orgânica do Município de Santa Helena de Goiás estabelece em seu artigo 4º, item 1, as normas de procedimento para o assunto em questão. Portanto, o presente projeto de lei visa, principalmente, ampliar e alterar a lei anterior, acrescentando o artigo 1º, o parágrafo 3º, e ampliando a redação do inciso 3º do artigo 4º da mencionada lei, visando com isso mais elasticidade no uso do numerário destinado ao Santa Helena Esporte Clube, aprovado anteriormente para garantir a sua aplicação específica nas despesas com a participação do Campeonato Goiano de Futebol, divisão de acesso à primeira divisão. Pois bem, as referidas alterações estão assim redigidas. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 1º da Lei nº 3.225, de 20 de julho de 2023, o parágrafo 3º, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Fica permitido o repasse do auxílio em questão para entidades que representem financeiramente o Santa Helena Esporte Clube. Artigo 2º. O inciso 3º, artigo 4º da Lei 3.225, de 20 de julho de 2023, passará a vigorar com a seguinte redação. 3º, restituir aos cofres do município os valores despendidos por esta lei, nos casos de descumprimento de sua contrapartida, sendo vedada expressamente a transferência ao auxílio a terceiros somente nessa situação. Observem, senhores vereadores, que a presente lei já foi alvo de outras alterações, visando dar maior segurança na aplicação dos recursos repassados, instituindo inclusive cláusula de impenhorabilidade, referente aos débitos anteriores contraídos pelo Santa Helena Esporte Clube. Para evitar a possibilidade de penhora por débitos anteriores, foi elaborado o projeto de lei número 048/23, aprovado por esta Casa de Leis, que alterou o artigo 1º da Lei 3.225/23, inserindo 2 parágrafos ao mesmo, nos seguintes termos. Parágrafo 1º. O recurso em questão tem finalidade específica para o Santa Helena Esporte Clube, custear parte das suas despesas nas disputas do Campeonato Goiano Profissional de Futebol da Divisão de Acesso de 2023. Parágrafo 2º. O recurso aludido é absolutamente impenhorável quando as dívidas anteriores à publicação da Lei 3.225, de 20 de julho de 2023, conforme artigo 832, CPC 2015. Grifamos.
A preocupação em manter incolume o valor destinado refere-se ao fato da existência de várias ações ajuizadas contra o mesmo e por tratar-se de clube de futebol, de uma empresa privada com fins lucrativos e não empresa pública com fins sociais e de interesse público, conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais ao caso aplicável. Diante disso, torna-se inviável ao nosso parco entendimento a interferência do poder público em assuntos internos do clube, empresa privada, como a tentativa anterior de blindar o valor a ser repassado ao mesmo, como aprovado na Lei 3.225/23, e agora permitindo que esse recurso possa ser transferido a empresas que representem financeiramente o clube, porém sem exigir a apresentação da idoneidade financeira dessas empresas. Essa lacuna poderá dificultar sobremaneira o disposto do inciso 3º do artigo 4º da Lei nº 3.225 de 2023. Ora, sendo o clube uma empresa privada com fins lucrativos, porém com inúmeras ações judiciais, inclusive trabalhistas, contra si já ajuizadas, temerário se torna o repasse do recurso a outras empresas que o representem financeiramente, sem exigir que estas apresentem pelo menos idoneidade financeira pertinente. Ante o fato de que o recurso em comento é destinado estritamente para finalidade precípua no projeto originário, ou seja, dar condições ao nosso querido cheque de participar das atividades esportivas lá mencionadas. Muito embora o parecer desta consultoria jurídica seja de caráter opinativo, ou seja, não substitui o parecer das comissões desta Casa de Leis, torna-se imprescindível que seja apresentado aos senhores edis argumentos outros, como os SUSO mencionados, que permitem uma análise mais aprofundada do assunto. Da redação do presente projeto de lei, deduz-se claramente a impossibilidade do Santa Helena Esporte Clube gerir a contento os recursos advindos do repasse autorizado pela lei ora em análise. Tanto que agora já se permite o repasse do auxílio em questão para entidades que representem financeiramente. Para uma melhor compreensão dessas observações, ora mencionadas, trazemos à baila entendimentos doutrinários a respeito, como abaixo se especifica, da legalidade dos atos da administração pública. O princípio da legalidade é uma das maiores garantias para gestores frente ao poder público. Ele representa a total subordinação do poder público à previsão legal, visto que os agentes da administração pública devem atuar sempre conforme a lei. O princípio da legalidade aparece expressamente na nossa Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, que dispõe: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como leciona Eri Lopes Medeiros, a legalidade como princípio de administração significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso grifamos. Ressaltamos, finalmente, que o presente parecer jurídico se detém aos aspectos legais e constitucionais do projeto, ficando o mérito da questão para a decisão do plenário desta Casa de Leis, que é soberano. Não somos contra o projeto ora em análise, observando-se, entretanto,
que cumpre a essa consultoria jurídica analisar o mesmo em sua amplitude e indicar o caminho a ser seguido pelos nobres edis. Isso posto, sucintamente, a matéria objeto da proposição insere-se no âmbito de competência do município por se tratar de matéria de interesse. Artigo 30, 1 da Carta Magna. Iniciativa por quem de direito, no entanto, o projeto de lei, como determina a legislação pertinente, como acima citado, merece ser analisado com maior profundidade. Nada impede, contudo, que os nobres parlamentares peçam esclarecimentos acerca da proposição para o Executivo Municipal, de forma ao poder melhor avaliar o proposto, sobre sua legalidade e mérito. E ainda é possível a correção da redação do projeto, conforme sugerido no presente parecer jurídico. Repetimos, entretanto, que são observações a serem analisadas por esta Casa de Leis, antes da votação final do presente projeto. Talvez seja de bom alvitre, para evitar outras interpretações, que optasse o Executivo pela alternativa constante no artigo 3º e seus incisos da lei em análise. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros desta Câmara, a consultoria jurídica opina pela análise mais aprofundada do assunto, porém, pela regular tramitação do presente projeto de lei, pelos motivos acima já alinhavados até a sua deliberação em plenário. É o nosso parecer. Salvo-me Vossa Senhoria. Atenciosamente, consultor jurídico, Dr. Caio Alencar Leite Pereira. Com a palavra, presidente. Cedida ao nobre vereador Rones Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui em poucas palavras parabenizar o senhor, viu, doutor, por esse parecer. Em 16 anos de vida pública na Câmara Municipal, eu sempre tenho acompanhado como vereador, como presidente, que eu fui dessa casa por 4 anos, os pareceres jurídicos. E esse parecer do senhor aí foi bem claro, explicou, analisou todos os pós e os contras. E eu quero deixar aqui bem claro, senhor presidente, para toda a sociedade Santa Helena, o vereador Rones Ferreira não é contra o Santa Helena Esporte Clube e nunca foi. Eu sou um desportista. Eu, inclusive, já fiz parte da diretoria do Santa Helena Esporte Clube e eu quero deixar bem claro para a sociedade que nesse segundo turno, após ouvir esse parecer do Dr. Caio Leite aí, está muito bem justificado, muito bem elaborado. O meu voto é contra esse projeto, senhor presidente. Muito obrigado. Projeto de lei continua em discussão. Presidente, não deixe de não ser preocupante. Lamentavelmente, nós, principalmente as comissões, muitas das vezes não atentamos para o parecer jurídico. Se nós tivéssemos lido o parecer jurídico, talvez o parecer das comissões, mesmo sabendo que o parecer jurídico é uma proposta opinativa aos demais legisladores, mas não deixa de não ser um parâmetro importante para que nós possamos nos definir na hora da votação. Nós deveríamos ter também atentado, como o vereador Rones disse, nós não somos contra o Santa Helena Esporte Clube receber este recurso. Tanto é que nós votamos o primeiro projeto que chegou aqui. Depois veio o segundo, também nós votamos. Agora chega
a terceira modificação. E nessa terceira modificação, já se questiona o envolvimento de uma entidade representativa que vai administrar esse recurso. Então aí nos causa uma preocupação. Qual é essa entidade representativa? Eu não conheço nenhuma empresa de Santa Helena, que representa o segmento esportivo, que tem na sua qualificação a administrar times de futebol, ou seja, administrar recursos de time de futebol. É sabido de que a população gosta de esporte, isso é sem dúvida. Mas é sabido também que o CNPJ do Santa Helena Esporte Clube, não só do Santa Helena, mas de todos os times, no seu estatuto, ele não é sem fins lucrativos. Todo time de futebol é uma empresa. Portanto, o Poder Legislativo está autorizando o Executivo a repassar um recurso para uma entidade privada com fins lucrativos. Diferentemente de nós estarmos passando aí recurso para uma entidade filantrópica, que é sem fins lucrativos. Agora, senhor presidente, na altura que está o andamento, vereador Rondes, nós só temos algumas saídas. Como Vossa Excelência já disse, votar contra, votar a favor, e eu acho que poderíamos consultar a nossa assessoria jurídica se podemos suspender a tramitação no momento para uma próxima sessão, para a gente estudar melhor. E outra proposta que faço também é de que, se podemos colocar em ata, claro que não tem força de lei, né? Mas é praxe, e tem lei maior que refere a isso, é de que o prazo para prestação de contas que o Santa Helena Esporte Clube ou a empresa administradora terá é de 45 dias para apresentar a este Poder Legislativo a prestação de contas do dinheiro recebido a partir do momento que eles receberem o dinheiro em conta. Conta-se 45 dias para apresentar a este Poder Legislativo a prestação de contas. Porque se nós dermos uma rápida olhada aí, nós vamos ver que o inciso 6º da lei diz o seguinte: para todos os efeitos deverá ser realizada, o inciso 6º do artigo 4º da lei, a original, que é a 3.225, a primeira lei que nós votamos, que continua em vigor. Para todos os efeitos deverá ser realizada a devida prestação de contas ao ente municipal, certo? O ente municipal, Poder Executivo. Mas nós, como fiscalizadores, nós que somos os fiscalizadores, é o Poder Legislativo. Lá o prefeito vai executar e nós vamos fiscalizar. Então nós colocarmos em ata o prazo de 45 dias a partir do momento. Nós deveríamos ter atentado a isso e ter colocado uma emenda aqui do inciso 6º. Para todos os efeitos deverá ser realizada a devida prestação de contas ao ente municipal e à Câmara Municipal no prazo de 45 dias a partir do recebimento do recurso. Deveríamos ter colocado, acrescentado isso nesse inciso 6º, mas nós não fizemos. Outra coisa que está dúvida é com respeito ao inciso 3º do artigo 4º, que diz o seguinte: restituir aos cofres do município os valores despendidos por esta lei,
nos casos de descumprimento de sua contrapartida, sendo vedada expressamente a transferência do auxílio a terceiro. Isso está na lei original. Portanto, nessa que nós estamos votando, acrescentou-se, tirou o ponto e não colocou vírgula, e diz o seguinte: é expressamente a transferência de auxílio a terceiro somente nessa situação. Olha, me explica, o que vocês entenderam? Está aí, pode olhar aí, pode puxar, abrir aí nos computadores, que vocês vão que tem essa, somente nessa situação. Mas qual situação? Então, senhor presidente, eu sugiro aí, no momento, eu acho que se a gente votar contra, é ruim, nós vamos prejudicar de repente aí ao andamento do Santa Helena Esporte Clube, e de repente os desportistas não vão entender que é os jogadores que estão jogando mal, vão entender que é os jogadores da Câmara que jogaram mal, entendeu? E se nós votarmos favorável, nós podemos estar contribuindo também com algo que inesperado, né, que poderá acontecer a nós, e de repente poderíamos suspender também essa sessão, ou melhor, a tramitação, suspender, porque não temos como apresentar mais emenda, não podemos retirar, né? Podemos ver aí com a assessoria jurídica se nós podemos suspender para a próxima sessão, inclusive a próxima ordinária. Não pode. Bom, o presidente já comunicou que não pode. Então, para aqueles que querem votar favorável, nós temos uma saída. É essa, então, que conste em ata, certo? Que o Santa Helena ou a administradora, ao receber o recurso, eles terão 45 dias para apresentar a prestação de contas ao Legislativo, sob pena do Legislativo entrar via judicial. A palavra, presidente, só para complementar aqui. Cedida. Senhor presidente, o vereador Silvio está coberto de razão. Aqui na Câmara nós é formado por 13 vereadores. Eu estou aqui no meu 4º mandato, o vereador Silvio está no 5º, o vereador Francisco Dantas está aí no 5º ou no 6º mandato, o Gilmar, estou falando os mais velhos da Casa Legislativa, o Deda. Então nós aqui somos 13 vereadores, 13 pessoas responsáveis. E nós não estamos aqui para brincar de ser vereador, não. Ninguém aqui está brincando de ser vereador. Nós somos aqui representantes da sociedade santelenense. A nossa função aqui é legislar em favor da nossa comunidade e fiscalizar o poder público. É a nossa função. E nesses 300 mil, eu queria alertar uma coisa, senhor presidente. É 200 mil do Poder Executivo e 100 mil do Legislativo que está ainda aí. Desses 300 mil, tem 100 mil que é do Legislativo. É a participação do Legislativo na pessoa do presidente, em comum acordo com todos os vereadores. Certo? E eu quero novamente aqui frisar o parecer do Dr. Caio e novamente repetir o que eu disse. Não sou contra, nunca fui contra o Santa Helena Esporte Clube. Não. Eu tenho a minha postura, eu só queria que desde o início, como sempre foi discutido aqui, o próprio vereador Silvio, toda a Câmara, no primeiro projeto que nós votamos, a Prefeitura tem autonomia para fazer o pagamento de ônibus, locação de ônibus, alimentação, hospedagem, através da Secretaria de Esporte. Certo? Agora, o que eu não concordo, senhor presidente, e volto a repetir, o vereador Rondes, eu respondo por mim. Eu respondo por mim. Eu não poderia dar meu voto favorável depois de um parecer desse, bem elaborado pelo Dr. Caio, jurídico dessa Câmara, Dr. Caio, Ricardo Queiroz e Dr. Ricardo, botar um projeto desfavorável sem saber para onde vai o recurso. Vou citar um exemplo aqui para os senhores. Nós botamos um projeto aqui de um repasse para a SISH, de 20 mil reais, não faz muito tempo. Pode olhar aí na ata da sessão da votação que teve um prazo para a SISH fazer a prestação de conta. Essa prestação de conta chegou aqui, senhor presidente? Chegou na sua sala? Daqueles 20 mil reais que nós votamos, repassando para a SISH? Ela não chegou aqui. Porque se chegou, o senhor não repassou para os outros vereadores. E eu
conheço como que funciona a Câmara Municipal, essa prestação de conta ela teria que ter chegado primeiro ao presidente e ele repassado aos demais vereadores. Então isso aí é uma incógnita, senhor presidente. Eu não mudo a minha opinião, não mudo o meu parecer, o meu voto é contra esse projeto. Muito obrigado. Senhor presidente. Cedida. Senhor presidente, senhores vereadores, quando nós colocamos o nosso nome à disposição para pleitear um cargo no Legislativo, nós colocamos o nosso tempo integralmente à disposição da comunidade de Santa Helena. Isso é fato. E, acima de tudo, o mínimo que a comunidade espera de cada um de nós é muita responsabilidade, que nós tenhamos muita responsabilidade com o dinheiro público. É necessário que nós analisemos detalhe por detalhe. Desde o primeiro dia que esse projeto chegou aí, e a gente vem debatendo, e com isso Santa Helena foi formado, as contratações chegou, e o time do Santa Helena precisa desses recursos para poder sanar as suas responsabilidades. Pois bem, só que esse recurso que vai para o Santa Helena é dinheiro do seu José, da dona Maria e da dona Sebastiana, que mora no nosso município. É dinheiro de cada um de nós. Então, senhor presidente, nós sabemos que o regimento interno não permite que a gente peça vista nesse projeto, porque tem que ser o executivo que o faça. Mas, a título de sugestão, e eu como líder do Patriota, e se os demais concordarem também, como a extraordinária foi convocada para o dia 31, às 9 horas da manhã, eu não sei se é permitido, ou seja, para que nós possamos suspender a sessão desse projeto, para que nós possamos voltar às 16 horas, para que nós sentássemos mais os nossos assessores, mais o pessoal da prefeitura, porque senão nós podemos, se nós votar contra esse projeto, nós podemos inviabilizar os recursos do Santa Helena, que já fez todo o trabalho e os jogadores já chegaram. Mas se nós votar favorável também, nós estamos em falta com a nossa população, porque o nosso principal papel aqui é votar com transparência, e realmente nesse projeto não tem o nome da entidade. Desde o primeiro dia, eu conversei mais o Elton, mais alguns vereadores, então assim, faço um pedido aqui, senhor presidente, claro, se o plenário todo concordar, porque o tempo que nós temos foi o tempo que nós colocamos à disposição da população quando nós bateu na casa de cada um para pedir o voto. Então, essa é a nossa obrigação. E como a extraordinária foi convocado para o dia 31, ou seja, nós não estamos saindo desse período. Não sei se é possível suspender a sessão para as 16 horas ou às 18 horas, assim, Vossa Excelência, juntamente com os assessores jurídicos, o demais vereador, para que nós voltemos aqui na Câmara Municipal para tomar a melhor decisão. Palavra, senhor presidente. Cedida. Eu acho que não tem que suspender nada, não. Tem que resolver esse problema agora. Ou resolve agora, não vai adiar problema, não, hein? Vamos resolver hoje, agora. Obrigado. Gente, senhor presidente, tudo na vida, nós temos que ter cuidado e nós temos que ser sensato. Eu volto a falar aqui, respeito a opinião do novo vereador Jaininho, claro, tem maior respeito, mas volto a falar aqui, quando saímos para pedir voto, colocamos o nosso tempo integralmente à disposição da população. E a extraordinária foi marcada para o dia 31 do 8,
às 9 horas, a suspensão da sessão para o mesmo dia, ou seja, é para que nós possamos buscar uma melhor solução para não prejudicar o Santa Helena, porque a partir do momento que nós votarmos contra esse projeto, nós estamos prejudicando toda uma equipe e a população de Santa Helena gosta muito de futebol. E a partir do momento que nós votarmos favorável, nós estamos saindo do nosso papel principal, que é o papel de fiscalizador. Então, assim, fica só feito o pedido, claro que é o plenário que vai resolver, mas nós temos que ter cuidado e temos que ser sensato para não tomarmos decisão que venha prejudicar toda uma cadeia. Nobres, nós temos um outro projeto aqui para votar o segundo turno. Nós vamos colocar ele em votação agora na frente desse daí, enquanto vamos analisar ainda essa votação do segundo turno do referido projeto. Projeto de lei número 54/2023, de autoria do Poder Executivo. Esse dispõe sobre a autorização do município de Santa Helena de Goiás em custear as despesas de procedimento cirúrgico para o senhor Valdivino Gonçalves de Oliveira Borges e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei número 54 de 2023. Projeto de lei em votação, segundo turno. Projeto de lei aprovado por 11 votos favoráveis e 1 voto ausente no segundo turno. Continua em discussão. Projeto de lei número 54 de 2023. 54 de 2023 é o É o que altera a lei número Tá. 3.225. Bom, senhor presidente, eu acabei de falar com o prefeito. Ele, como gestor responsável, colocou a rúbrica dele. Ele que vai autorizar o devido repasse, ou seja, ele que vai repassar. O que nós podemos é fiscalizar. Nós não mandamos no dinheiro da prefeitura. Acabei de falar com ele agora. Então, a responsabilidade é do gestor na prestação de contas. Ao tribunal. E se houver qualquer questionamento junto à justiça, é ele que vai ter que prestar contas. Não somos nós. Ele é o gestor. Na altura que está, nós não temos outra alternativa senão dar o final a esse projeto. Eu, particularmente, não quero influenciar ninguém, mas o vereador Silvio, como líder do prefeito e vereador, eu votarei favorável. Projeto em votação. Presidente. Cedida. Esse projeto ele veio, né, várias etapas dele aqui para a gente aqui. E o início dele, como todos já falaram, primeiramente, todos os vereadores eram favoráveis que fosse esse dinheiro realmente para dentro da prefeitura, mas destinado à Secretaria de Esportes, que lá o próprio secretário ia fazer todas as despesas e com realmente todas as prestações, né, necessárias e que fosse feito de acordo com que fosse feito os gastos do cheque, Santa Helena Esporte Clube. Aí depois houve aquela confirmação de todas as certidões, estavam, né, as 3 certidões. Não teve a condição de passar nem para o Santa Helena e eles não queriam essa possibilidade da prefeitura. É o que nós estamos passando por esses dias todos aí, né? Eu também, hoje, depois do parecer jurídico, depois do secretário Wellington, vereador nosso, ter especificado direitinho o parecer jurídico, eu não teria a capacidade nem a condição de votar a favor desse projeto.
porque eu vi que nós estamos deixando de prejudicar o Santa Helena e podendo nos prejudicar aqui no Legislativo, gente. Nós não vamos dizer que eu jamais vou largar de ajudar o Santa Helena, como eu já fiz durante 4 anos, quando eu fui secretário de esporte, eu autorizava e doava o meu salário de secretário ao Santa Helena. Tanto que eu sou um desportista nato e fanático, né? Tanto do futebol quanto das outras modalidades. Mas nesse momento, a partir dessas conversas, a partir da resolução do parecer jurídico, o meu voto é contra. Mas qualquer possibilidade de poder fazer essa liberação desse dinheiro e se puder fazer o retorno para o município administrar essa verba, eu estou completamente a favor. Muito obrigado. Projeto de lei em votação, segundo turno. Senhor presidente. Gostaria de, senhor presidente. Não, Sim, ficou meio dúbio aí, essa é a questão seguinte. Eu queria que constasse em ata, a entidade beneficiária dos recursos terá de prestar contas no prazo de 45 dias após o recebimento à Câmara Municipal, recebimento do recurso à Câmara Municipal. No caso de desobediência, será notificada a fazê-lo em 5 dias. E em caso de não fazendo, ficará impedida de receber verbas públicas. Só constar em ata. Senhor presidente, só para concluir o assunto, para não ficar nada no meio, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário, que eu fiz um pedido como líder do Patriota, para que o projeto fosse suspendido para 16 horas. É porque eu quero ouvir a opinião do plenário. Atendendo a reivindicação do nobre vereador Chico Vassoureiro, líder do Patriota no Legislativo, gostaria de consultar o plenário, uma vez que é soberano, se vai suspender a votação deste projeto e reconvocar a extraordinária, que tem que ser hoje, dia 31, às 16 ou às 18 horas. Eu prefiro que já resolva isso agora. Ok. Projeto em votação, segundo turno. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, 4 votos contrários e 1 ausente. Encerrado a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Como não houve nenhum inscrito, algum líder quer fazer o uso do tempo de liderança? Senhor presidente, com a palavra. Cedida. Senhor presidente, primeiramente agradecer a todos os vereadores o porquê que eu fiz questão de que Vossa Excelência consultasse o plenário. Para, se amanhã ou depois der algum problema, eu simplesmente, eu gostaria que ficasse constado em ata, que eu precisaria de mais um tempo para que todo mundo analisasse a melhor maneira possível. Então, assim, perante a nobre explicação do nobre vereador Silvio, líder do prefeito, que o gestor, mesmo concordando em parte, que o gestor que vai responder, mas mesmo sabendo que em parte nós temos uma responsabilidade também e nós podemos responder. Por isso também que o gestor responde, mas nós podemos responder por isso também. Então, quando solicitei sobre o prazo de suspensão de emenda, em seguida pedi para que consultasse o plenário, que fique constado em ata que o vereador Chico Vassoureiro, como gosto de ser chamado, deu a sugestão para que nós buscássemos a melhor saída possível. Algum dos vereadores quer fazer uso da tribuna para explicação pessoal? Agradeço a presença de todos, inclusive a audiência dos que nos assistem pelas redes sociais, e não havendo mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.